Então, pessoal, boa noite. Dando início à segunda aula do módulo 5, cotovelo e extremidade superior, da nossa formação em reabilitação neuromuscular. Hoje a gente vai ver, na aula passada, nós vimos uma revisão de anatomia clássica de todo o ombro, braço, antebraço, mão, enfim, tudo que se envolve, tudo que pode dar errado, né? Tudo que pode ficar dando problema no membro superior. E hoje, o objetivo da nossa aula hoje é fazer uma revisão de anatomia funcional, trilho anatômico e alguns subsistemas do core que estão sempre envolvidos nas disfunções de membro superior. Então, deixa eu ver aqui. Para a apresentação, vamos fazer de novo, para dar certo. Feito. Bom, essa aqui é a parte final, né, da aula anterior, o resumão do trajeto dos nervos. E no que tange ao tratamento do membro superior, é muito importante a gente saber o trajeto dos nervos, né? Nós temos o nervo ulnar passando aqui, que está aí, o nervo mediano e o nervo radial. E nesses sítios aqui, principalmente o nervo ulnar aqui, né, nessa fossa cubital, nós vamos ver, sempre pode dar um probleminha aqui, que é o problema da fossa cubital, síndrome do túnel cubital, por causa do trajeto do nervo, né? Então, por isso que eu coloquei esse slide, que é sempre bom a gente revisar. As áreas sensitivas, né, dos nervos. O nervo ulnar tem essa região aqui, quando a pessoa acusa, né? Eu estou com um formigamento na mão nessa região aqui. É nervo ulnar, então você já tem que ter o trajeto do nervo ulnar na cabeça e procurar nesse trajeto onde está ocorrendo o impingement, né? O pinçamento do nervo. E a mesma coisa aqui, o nervo mediano e o nervo radial, que são as regiões onde ocorre a sensação de parestesia. Então, começando aqui a aula de hoje, anatomia funcional, trilhos anatômicos. Pessoal, antes de começar, eu queria trazer à memória da gente as 3 principais relações disfuncionais com que a gente trabalha em reabilitação neuromuscular. Não só a R2-FT, mas todo mundo que trabalha em reabilitação neuromuscular. Quais são as 3 categorias de disfunção que nós trabalhamos? Relação de sinergia, relação de antagonismo e a relação local para global. Certo? Em outras regiões que a gente trabalhou, por exemplo, no quadril, no tronco, na cervical, complexo do ombro, até mesmo no joelho, é muito claro a gente enxergar essas relações. Mas aqui, nesta região anatômica, às vezes não é tão claro assim, como a gente vai ver na etapa seguinte do nosso curso, já na parte presencial, as disfunções mais comuns. Mas em cada disfunção, eu fiz questão de salientar essa relação, né? O que está sendo inibido, o que está sendo inibido por o quê? É uma relação local para global, mas a gente vai tentar, da melhor maneira que eu puder, salientar isso aqui, né, nessa aula de hoje. A questão é a seguinte, né? O que diferencia a nossa abordagem aqui das demais abordagens terapêuticas? A adoção de modelos de anatomia funcional. E esse módulo, como a gente já salientou antes,
Esse módulo, basicamente, é um módulo sobre epicondylites. Cara, a gente vai ver um monte de disfunções que acometem, principalmente a mão, antebraço, na parte prática, agora em novembro. Mas, aquilo que a gente realmente vai mais trabalhar nesse segmento é epicondilite. Vocês têm que saber as demais disfunções, porque, sendo clínicos, vai aparecer de tudo. De tudo. Depois, no final dessa aula, como essa aula é curta, eu vou falar para vocês de um caso estranhésimo que eu tive esta semana. Incrível, incrível. Uma coisa inédita na minha carreira. Me lembrem de falar isso, tá? Se eu não esquecer. E a adoção da anatomia funcional, nesse segmento anatômico, nos permite tratar as epicondilites de uma maneira muito simples. E vocês já devem saber, ou imaginar, ou já ouviram, né, alguém falando: fiquei 6 meses com epicondilite, fazendo fisioterapia, 8 meses, levei 1 ano para me curar da epicondilite. E para nós, epicondilite é uma coisa, uma vez que a gente entenda, né, esses modelos aqui, é bem simples, tá? O que eu destaquei aqui nesse slide é que a função dos dois manguitos, né, tanto os rotadores internos, o rotador interno quanto os rotadores externos, a função deles se mescla a essas linhas aqui. Se mescla. O que quer dizer se mescla? Os rotadores internos, eles têm como sinergistas alguns desses músculos, ou a maioria desses músculos. E os rotadores externos também. E essa é a principal razão pela qual as demais modalidades terapêuticas falham em suas abordagens, porque não levam em consideração a relação de sinergia, de antagonismo, de local para global, que nós utilizamos. Então, o que eu coloquei aqui, disfunções nas mãos podem ter origem nos ombros. Assim como as epicondilites podem ter origem no problema do manguito rotador ou nas mãos. Tá? Nós vamos ver isso aqui com detalhes. A linha anterior profunda, ela parte aqui da terceira, quarta e quinta costelas, passando pelo processo coracoide, indo para a tuberosidade radial, terminando lá no processo estiloide do rádio e no polegar. Aqui, ó. Então, os músculos que estão envolvidos é o peitoral menor e a fáscia clavicular também, né? O bíceps, o braquial, o periósteo radial e terminando nos músculos tenares. Então, isso aqui é muito importante, tá? A linha anterior profunda termina no polegar, na região tenar. Tenar, tá? Vamos guardar isso na memória. A linha superficial anterior, ela tem como origem aqui a clavícula e as cartilagens costais das costelas inferiores também, tá? Então, nasce no peitoral, vai para a fáscia tóraco-lombar, o grande dorsal faz parte dessa linha, o grande dorsal faz parte dessa linha. Lembrem-se disso, é muito importante, muito importante, muito importante. Vem lá da crista ilíaca, ó, fáscia tóraco-lombar, grande dorsal, vem para a linha medial do húmero aqui, o intercepto medial, segue através do grupo flexor, terminando na superfície palmar. Passa pelo túnel do carpo, terminando na superfície palmar. Linha posterior profunda, processos nascequinos, processos espinhosos, de C1 até T1, portanto, pega o elevador escapular, o romboide, tá? Vai para o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, ou seja, os rotadores externos, na borda medial da escápula, né? Aqui.
Indo para o tríceps, cabeça longa do tríceps, todo o tríceps, periósteo ulnar, terminando nos músculos hipotenares no dedo mindinho. No dedo mindinho. Então, a linha anterior profunda termina na região tenar, no polegar. E a linha anterior, e a linha posterior profunda termina no dedo mindinho. E esse aqui, não por acaso, é um teste importante que a gente faz aqui. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Tá? A linha posterior superficial, ela nasce na crista occipital, na nuca, indo para os processos espinhosos torácicos, pega o trapézio superior, trapézio medial, trapézio superior, todo o trapézio, tá? Indo para o deltoide, passando pelo septo intermuscular lateral, indo para o grupo extensor e superfície dorsal dos dedos. Linha posterior superficial. Então, como é que nós fazemos o nosso raciocínio clínico nesse segmento aqui? O indivíduo tem uma disfunção no cotovelo. Esse modelo aqui de raciocínio clínico, a gente usa também onde? No joelho, né? Vocês estão lembrados? Disfunção no joelho pode vir da onde? Pode vir do quadril ou pode vir do pé. De forma análoga, a disfunção ou as disfunções no cotovelo tanto pode vir do manguito como pode vir da mão. Então, o que eu quero dizer com isso é que no processo de avaliação do paciente, quando o paciente chega com uma queixa de dor no cotovelo, epicondilite, dor na mão, alguma coisa relacionada ao membro superior, vocês vão ter que adotar o mesmo procedimento, o mesmo protocolo que a gente adotou lá no módulo 3, que é do complexo do ombro. Vocês vão ter que ver como é que está o manguito dessa pessoa, como é que estão os ombros dessa pessoa. Porque provavelmente, ou provavelmente não, mas possivelmente, o problema do cotovelo, o problema da mão, está vindo lá de cima, lá do manguito. Ou o manguito rotador interno facilitado, o ombro em inclinação anterior, o ombro internamente rotado, discinesia escapular, romboide facilitado, serrátil inibido, elevador escapular facilitado, grande dorsal inibido, enfim, todos aqueles caras lá que bagunçam no complexo do ombro e vai dar pode espirrar problemas no cotovelo. E essa questão do pode espirrar é o que torna o nosso trabalho complexo. Porque aqui, não, vocês já sabem, né? Não tem receita de bolo. Não quer dizer que a pessoa vai ter problema postural e vai ter problema no antebraço. Não estou dizendo isso. Mas pode ter problema no antebraço. A causa do problema no antebraço pode estar relacionado com uma postura inadequada. É isso que eu quero dizer. Tipicamente, é uma situação como essa aqui, ó. O que eu falei está explicado aqui nesse slide, tá? As epicondilites só têm duas origens possíveis, ou no posicionamento escapular, da cervical, ou ambos, ou a pessoa tem falta de força nas mãos. Mas como é que funciona isso exatamente? Nós vamos ver no segmento da epicondilite aqui do nosso módulo. Em termos de subsistemas, o que é importante para o membro superior é o subsistema oblíquo posterior. Por quê? Por quê, gente? Por causa do grande dorsal. O grande dorsal faz parte de quem? Deixa eu ver se eu botei para frente.
Botei para frente, ó. O grande dorsal faz parte da linha superficial anterior. Posterior, perdão. Não, isso aqui está errado, ó. Escrevi errado. Ele, não, subsistema oblíquo posterior. Aqui, ó, subsistema oblíquo posterior. Eu vou botar por extenso isso aqui, senão até eu me atrapalho. O dorsal está conectado à linha superficial anterior do braço, que é essa aqui, ó, através do grande dorsal, que conecta junto ao subsistema oblíquo posterior. Ok? Essa é a função desse subsistema. E é claro que como esse subsistema aqui é antagonista desse, ele também pode estar envolvido em algum problema, principalmente os oblíquos, né? Eu trago aqui 2 exemplos, né, onde esses 2 pacientes, clientes, eles tinham problemas de epicondilite, e esse problema de epicondilite vinha da onde? Do grande dorsal, do subsistema oblíquo posterior. No caso desse rapaz aqui, que ele tem um grande dorsal, esse rapaz aqui ele é fisiculturista, usa esteroide, fisiculturista. Mas ele tem problemas nos joelhos, operou o joelho, uma coisa assim, faz tempo que eu atendo ele. E de modo que aqui em cima até não está inibido, tá? Mas o subsistema oblíquo posterior dele está inibido na parte inferior, na parte do glúteo, isquiotibial, aqui essa parte de membro inferior dele aqui estava zerado. Então, essa parte aqui do subsistema dele, oblíquo posterior, estava ajudando a causar o problema na epicondilite medial dele. De forma análoga, mas não totalmente igual, esse outro indivíduo, que não é fisiculturista, isso aqui é um marombeiro, daqueles bem chinelo, aqueles caras que só treina peito e bíceps, né? E faz uma costinha para baixo, não faz absolutamente nada, né? Então, esse cara aqui está com o subsistema oblíquo posterior dele todo morto, né? Toda a parte de cima, a parte de baixo aqui, também com problema de epicondilite medial. E, como eu falei para vocês, essa parte de anatomia funcional, ela é muito rápida, tá? O que eu quero destacar aqui, ó, vamos voltar. Voltei para o primeiro slide. Eu quero destacar aqui para vocês as questões de sinergia, antagonismo e local para global, que a gente vai ter que se lembrar disso na etapa seguinte, agora que são as disfunções mais comuns. Então, uma coisa óbvia é a relação de sinergia, né? A relação de sinergia tem a ver, por exemplo, aqui com uma epicondilite medial. A epicondilite medial ela é explicada através de uma relação de sinergia. Ou seja, o grupo flexor fica facilitado por causa de uma inibição em alguma parte do subsistema oblíquo posterior ou alguma parte desta linha aqui, da linha superficial anterior do braço. Então, tu tens uma disfunção, a epicondilite medial, que é explicada através da relação de sinergia usando esta linha aqui. Já a epicondilite lateral, ela vai ter uma outra causa. Vocês vão dizer, está relacionado aqui para cima. Não. A epicondilite lateral, ela é explicada através de uma relação local para global. Vocês vão entender melhor isso quando a gente chegar lá, tá? Mas só para destacar essa questão das relações disfuncionais, né, de sinergia, antagonismo local para global. No caso aqui da mão para o antebraço, o que a gente tem que se lembrar? Que os músculos de potência do antebraço os músculos de potência da mão estão no antebraço, que são os músculos que têm alavancas maiores. Os músculos intrínsecos da mão são os músculos de motricidade fina. Tem força também, claro,
mas os músculos de potência são os do antebraço. Portanto, quando a mão pode se tornar inibida, os músculos intrínsecos da mão podem se tornar inibidos através de uma facilitação dos flexores do carpo, por exemplo. Flexores do carpo, ou os extensores do carpo. Nós estamos falando da epicondilite lateral, né? Então, dos extensores do carpo. Os músculos intrínsecos da mão podem se tornar inibidos através da facilitação dos extensores do carpo, no caso da epicondilite lateral. E essa relação, músculos intrínsecos sendo inibidos por um músculo acima dele, um músculo global acima, é uma relação global para local que existe na mão. Então, essa é a questão que eu queria destacar aqui para vocês. Deixa eu encerrar aqui. Essa parte aqui nós vamos começar na parte prática. Só para... Agora que eu fui ver isso aqui, disfunções, dois N's ali. Então, como eu falei para vocês, é uma aulinha bem rápida essa. O que vocês têm alguma dúvida? Vocês já pegaram um caso de mão recentemente? Como é que está aí, Juscelito? Oi, recentemente não, mas eu tive um caso de uma moça, né? Ela é moradora aqui do Verdes Campos, né? E ela trabalha vários trabalhos com as mãos em relação à maquiagem e tal. E ela tinha o túnel do carpo. E eu estava conseguindo um sucesso com ela. Né? Ela estava bem melhor e por questões econômicas não consegui dar continuidade, né? Mas usando todo o método consegui bastante diferença com ela. E aí, infelizmente, o maior problema de todos, né? É maior que o tempo. Tempo a gente acha. O problema é econômico. Né? Só um detalhe que eu acabei esquecendo para falar para vocês do testezinho, né? Esse testezinho aqui que a gente faz para medir a força de oposição, né, da mão, né? Esse teste aqui é importante porque ele conecta as duas linhas, né? A linha anterior profunda com a linha posterior profunda, uma relação de antagonismo. Então, esse é um teste importante que a gente faz, que a pessoa deve ser capaz de segurar a tua força quando tu tenta separar aqui, entendeu? E quando tu percebe que isso compara, por exemplo, com outro membro, né? Tu vai comparar com outro membro, não acometido, tu vai ver que a força da pessoa está melhor lá. E isso é uma ferramenta que a gente vai usar para fazer diagnóstico diferencial da epicondilite lateral, né? Que está linkada com essa questão aqui, com a fraqueza da mão. Só esse detalhe que eu tinha esquecido de falar, né? E tu, Felipe, tens tido algum caso de mão aí? Tem pegado alguém? Pessoal da musculação? Eu tive esse tempo aí. Agora, Felipe, está muito baixo o teu áudio, eu não estou conseguindo te escutar. deixa eu ver se eu consigo botar um fone aqui, então. Vamos ver. Eu estou no computador, que o meu celular está carregando. Assim como tu está agora, eu consigo te ouvir, mas antes estava difícil. Deixa eu ver. Talvez Agora já consigo te ouvir. estava tapando o microfone, então. Tive um caso aí do antebraço. Acho que, se não me engano, era condilite medial. Era uma pessoa, era um amigo meu, sedentário, obeso, e resolveu jogar tênis da noite pro dia e começou a jogar. E aí, claro, se explodiu todo, né? Explodiu o calcanhar, explodiu o antebraço.
Ele parou, eu fiz várias sessões nele, assim, ele parava, vinha depois de, não estava uma sequência muito certinha, mas consegui melhorar bastante. Agora até perguntei para ele como é que ele estava, ele disse que tinha sumido a dor no antebraço e no pé, mas demorou um pouquinho, foram várias sessões. Quando a gente pega um caso como esse teu aí, é ele um não caso... parava de jogar, né? Ele fazia e jogava, fazia e seguia jogando, entendeu? Ele não... Aí era difícil, né? Não, difícil não, é muito difícil. Agora ele disse que tá bom, não tá mais sentindo. Talvez não esteja jogando tanto também, pode ser, não sei. Mas quando ele estava fazendo, ele seguia jogando, né? Toda semana. Quando a gente pega uma pessoa assim, foi ótimo esse exemplo que tu deste, Felipe, porque tu vai pegar um cara sedentário, descondicionado, excesso de peso, e naturalmente, com quase que certeza absoluta, essa pessoa tem problemas posturais. E vai jogar tênis. Vai botar carga funcional em cima de um ombro que não está bom, né? E claro, não tem nada bom, essa pessoa não tem core funcionando, os ombros não estão bem, e ela chega para ti com uma dor no cotovelo. Dor no cotovelo. E tem um monte de troço ali que está errado, entendeu? Então, é um paciente difícil fazer esse manejo desse paciente, porque tu vai ter muita coisa para consertar. Na cabeça dele, é uma barbada, ele só está com uma dorzinha no cotovelo. Então, tu vai ter que fazer uma narrativa ali, vai ter que explicar muita coisa para ele, se posicionar tecnicamente para que essa pessoa tenha aderência ao tratamento e fique o tempo necessário para fazer o tratamento. Tem que explicar tudo isso para ela. Não é um troço simples, não é uma situação fácil essa aí que tu enfrentou, não. Não é. É complicado, realmente, até porque ele não queria parar de jogar tênis, e nem falou, todo disfuncional. Mas a gente estava meio que tava tentando ajudar de algum jeito, né? O método é quase milagroso, né? Qualquer pouca coisa que a gente faça ajuda. Se fazendo a parte dele certinha, tava dando melhor, assim. Ele se sentia melhor já. Ele chegou mancando na academia, na academia lá para ser atendido, né? Tipo, chegou mancando por causa do pé e da mão também, que doía o cotovelo que doía para dirigir também. E aí foi melhorando, claro. Demorou, mas foi gostoso. Doutor Renato, o que o senhor tem para nos contar assim, da sua prática clínica com relação a problemas de cotovelo e mão? É que na nossa visão da medicina ocidental, tudo isso se resume em epicondilite lateral, que é a tennis elbow disease, e a epicondilite medial, que é um pouco diferente. Mas tudo isso aí se trata pela tradicional, anti-inflamatório, repouso, maybe no, maybe yes, brace, né? E fisioterapia. Tá? Em segundo plano, se em uma semana não melhorou, vai para infiltração, lidocaína e corticoide. Tá? Mas na medicina, na MTC, na medicina tradicional chinesa, no uso da acupuntura, aí já se trata mão, ombro e dorso junto, mas numa visão dos meridianos que tem uma certa relação com os trilhos anatômicos do MIRS. Tá? Se fizer um estudo comparativo entre os trilhos do MIRS e os meridianos da MTC, dá bastante semelhante. Sim. Então, acho que está boa, sua aula está muito boa. O Juscelito falou muito bem num caso, né? E esses casos, o grande problema disso são as recidivas, porque vai lá dar uma melhoradinha e o sujeito já se atraca a fazer exercício de novo e tudo aquilo que você recomendou, ele não escuta, porque ele quer fazer. Então, isso tem que trabalhar um pouquinho aqui a mente. Mas é isso aí.
Não? Na Nem vou falar musculação, em sinergista e antagonista, né? Aí o senhor já falou tudo. na musculação, um problema que eu vejo muito seguido nas academias é a técnica de rosca direta. O Felipe deve me corroborar com essa tese, né? O Felipe, hein, Felipe? Não é comum tu ver os neófitos fazer rosca direta assim, ó, com o punho em extensão? Sim, direto. Tal. E Né? eu até vi já um prof, nosso colega lá da BT, até ensinando e passando assim por um estudo que ele tinha lido que tinha uma ativação no bíceps, ele tirava a ativação no braço e recrutava mais o bíceps. Esse é o caminho mais rápido para tu conseguir uma síndrome do túnel do carpo, né? Mas dentro da ótica da educação física, eu acho que o que está faltando é uma avaliação inicial, pelo menos a minha experiência, que eu nunca tinha ido à academia, e fui à academia agora com 70 e poucos anos de idade. Então, eu fiquei olhando para ele, ele não fez uma avaliação assim da musculatura e tal, peso, altura, isso e tal, para ver em qual é o grupo que eu estava enquadrado. Então, se vai tratar, se vai para fisiculturismo, isso é uma coisa. Agora, se eu vou simplesmente para manter o meu cadáver ereto e firme, é diferente. Né? Então, isso que eu acho que está sendo assim sacrificado. Não, eles pulam esse termo aí. Né? O senhor chegou a dar uma olhada naquele e-book que eu mandei? Sim, Abordagem? sim, Pois estou é, e analisando. essa aí é a nossa proposta, né? É, Para abordar exatamente esse tipo de aluno, né? De 50 anos para cima, né? é isso aí, é a parte geriátrica aí, né? E aí tem que atuar na prevenção, então tem que começar mais devagar. Que o problema todo, doutor Renato, é o seguinte, essas experiências malfadadas que o senhor teve, e que todo mundo tem, né? Elas provêm Isso do é fato comum. de é porque o profissional que atua nas academias, ele parte de uma premissa assim, ó, se foi para academia é porque você quer ficar bombado. E esse Ah, muito bom. profissional, Tem razão. a premissa é essa. Né? Ele só sabe fazer trabalho de hipertrofia e mal feito ainda por cima, né? Porque, como o Felipe viu, né? Ele acabou de testemunhar aqui, o cara estava ensinando alguém a fazer uma rosca direta errada, né? E a rosca direta, das letras do alfabeto, talvez seja a letra B, né? Porque é um troço básico, básico, né? Saber fazer uma rosca direta. Mas o problema é o seguinte, que ninguém aprende a fazer uma rosca direta na faculdade de educação física. Ninguém aprendeu. Não se ensina isso na faculdade. E o sujeito, quando vai para o mercado de trabalho, ele vai ensinar isso sem ter aprendido de alguém. Pois é. Esse é que é o problema que a gente está tendo na educação física. Então está lançada a semente aí, a nova faculdade de Educação Física, Ivan Jardim. Isso é simples, né? Vai abrir uma faculdade, então, que é bem melhor, né? Eu E acho está que tá na moda. O Brasil agora está implementando mais 95 faculdades de medicina. Já temos 389, tá? faculdade eu acho que é muito pesado, mas Instituto R2FT está pintando aí, né? Então, é por aí, começa por aí, devagar. Quem sabe daqui 2 anos o senhor está falando numa universidade já, não só numa faculdade. Tá? Instituto. Então, vamos lá. Sonhar não é impossível. Mas isso aí é um dos motivos que me fez fazer esse trabalho, politicamente falando, é exatamente esse, né? É da minha contribuição para a educação física brasileira, mostrando como é que eu acho que deveria ser feito Ótimo. o ensino, né? Que é dentro desses critérios aqui que a gente está falando, né? Com certeza. Né? Muito bem. Bom, eu queria falar para vocês de um caso extraordinário, diferente, que eu peguei essa semana e que tem a ver com o nosso assunto aqui de cotovelo e mão. Olhem só que coisa interessante. A paciente de 53 anos, dentista. Dentista. Muito importante esse detalhe. Chegou com dedos em gatilho.
dedos em gatilho. Aí eu olhei, examinei a mão dela. Ela não tem uma apresentação de dedos em gatilho clássica, que é isso aqui, ó, ou isso aqui. O que nós vamos ver dedo em gatilho nas disfunções a seguir. O dedo em gatilho é quando o tendão do flexor cria um nódulo e esse nódulo fica trancado na bainha da polia aqui embaixo. Então, quando você flexiona, o nódulo vai para baixo dessa bainha e ele tranca ali. Né? Ele tranca ali. E ela não tem isso, ela não tinha isso. Eu palpei ali tudo, ela não tinha isso. E não tinha essa apresentação. Ela tinha uma situação assim, deixa eu tentar... Tipo isso, assim, ó, ela não conseguia... A mão, quando ela fechava, a mão ficava assim, ó. Ela não conseguia fazer isso. Ficava assim, tipo isso. Mais ou menos essa apresentação. Eu fiz uma sessão só nela. Essa semana eu volto a trabalhar com ela. Eu vou documentar melhor isso, tá? Para mostrar para vocês que eu achei bem interessante. Foi o que eu achei. Foi o que eu achei. Achei a mão dela extremamente fraca, sem força nenhuma, totalmente inibida. E aqui em cima, no complexo dos ombros, muita coisa facilitada. Muita coisa facilitada. Bom, eu raciocinando da forma como eu mostrei aqui para vocês, o que eu comecei, né? Vou começar pelos ombros. Vou começar o trabalho pelos ombros. Esqueci a mão da mulher. Vou começar, deitei ela em decúbito ventral. Gente, na primeira passada de cotovelo que eu dei nas costas dela, a mulher começou a arrotar. Mas não é exatamente um arroto, é uma eructação, mas altíssima, violenta, seguida, assim, uma coisa, parecia que a mulher estava vomitando. Eu parei, assim, ó, tu tá passando mal, quer que eu pare? Não, pode continuar, é assim mesmo. Gente, eu segui, mas a mulher não parava de arrotar, não parava de arrotar. Até que, de repente, ela parou. Aí eu troquei o decúbito dela, comecei a trabalhar na frente, na região dos peitorais, do ombro aqui, tendão do longo da cabeça do bíceps, começa tudo de novo. A mulher não parava de arrotar, gente. Até que eu me dei conta de que aquele arroto é um reflexo vagal dela. Quando ela sentia muita dor, ela arrotava. E quando a dor baixava, ela parava de arrotar. Incrível, incrível. Olha, eu não tinha tido essa experiência ainda. Não tinha tido essa experiência ainda. Bom, do ponto de vista técnico, assim, né, da questão da mão dela, ela melhorou um pouco sem ter mexido na mão. Só pelo fato de ter mexido aqui em cima dela, né? Mas a mão dela está muito fraca, então agora a gente vai seguir com as ativações agora nessa semana. Assim. Foi esse caso que eu queria trazer para vocês. Que foi assim, ó, foi muito peculiar, assim, foi surpreendente, foi quase assustador, assim, uma coisa muito, muito diferente. A mulher arrotava, mas umas coisas, assim, ó, e depois quando eu virei ela em decúbito dorsal, o abdômen dela estava turgido, assim, ó, estava inchada, cheia de ar. No final, eu resolvi fazer uma visceral nela. Taquei o cotovelo na barriga dela. Bom, aí sim, né? Aí sim. Mas no final das contas, ela se levantou, foi no banheiro lá, e lá saiu mais coisa ainda. Juro, parecia que ela estava vomitando. Aí, tanto é que ela, na volta ela disse assim, não, eu não vomitei. Mas saiu melhor. Ao final das contas, eu perguntei para ela assim, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, tu nunca tomasse um Luftal? Não.
Então, tu vai fazer o seguinte, vai sair daqui, tu vai na Panvel, vai tomar 4 Luftal 175 e amanhã a gente se fala. Vai tomar 4 Luftal. No dia seguinte eu estava melhor, já estava me falando melhor. Então, esse era o caso pitoresco dessa semana que eu peguei, assim, que eu queria falar para vocês. Né? Era isso. Que loucura. Que loucura. Mas, gente, O excesso de ar dela não pode ser, ela está respirando errado, alguma disfunção ventilatória, alguma coisa assim. Olha, a primeira coisa que eu pensei foi disfunção ventilatória, mas eu acho que o quadro é psiquiátrico. Eu acho que ela tem alguma batida errada ali, alguma coisa a mais ali, ou a menos. Talvez a mais. Ela tem uma batida hipertímica, assim, mais maníaca. Mais maníaca. Não sei se vocês entendem. E eu acho que tem alguma coisa psiquiátrica ali por trás. Tem duas hipóteses para pensar isso aqui, né? Ou ela tem essa questão psiquiátrica, né, que faz com que ela ventile errado e engula esse monte de ar, ou ela tem alguma desbiose intestinal, alguma intolerância, alguma coisa Algum alimento pode estar causando isso aí. que está causando isso aí. São as duas hipóteses que nós estamos trabalhando ali. Eu falei para ela disso, né? Vamos ver. Mas, pessoal, o nosso encontro, a princípio de hoje, era esse. Somente isso. Excelente, então. Bem rapidinho. Vamos nos preparar, então, para a semana. Vamos ir para a semana. Agora nós vamos nos ver novamente no curso, né? Só dia 25, né? Só no dia 25. 5. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Aí a gente já começa com as disfunções ali. Uhum. That's nice. E aí, na parte da manhã, a gente faz as disfunções, faz a parte de marca de demonstração. E à tarde a gente vai para a prática mesmo. Ótimo. Maravilha. Beleza. Tá bom, mestre? Bom, Era isso? Joselito. Perfeito. Uma boa noite para vocês. Foi um prazer compartilhar com vocês. Obrigado. Prazer foi meu. Muito obrigado por terem participado. Vocês são os de fé que estão sempre aqui comigo. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado a vocês, queridos. Qualquer dúvida, estou sempre aqui à disposição, sempre trabalhando. Basta me acionar aqui. Tá bom? Ok. Ótimo. Boa noite, Obrigado. boa semana. Boa semana. Até a próxima. Até a próxima.